Meus queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 6, para que nós possamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do versículo de 1 a 7. E eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo de forma responsiva. Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares. A igreja responde com a leitura dos números pares. Vamos lá? Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ofício. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócano, Nicanor, Timão, Párnemas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, poderoso e eterno Senhor, nós estamos diante dessa Tua maravilhosa palavra, rica e reveladora. E nesse momento nós, curvados diante do Senhor e desta verdade, humildemente clamamos que o Senhor fale aos nossos corações e nos instrua como lhe apraz, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós iniciamos uma série de 3 sermões, em que nós estaremos expondo a doutrina da igreja. Isso se dá porque no mês de outubro a nossa igreja estará elegendo oficiais, presbíteros e diáconos. E a nossa Constituição, no artigo de número 111, diz que o pastor deve orientar a igreja sobre a questão dos ofícios e até na direção da escolha para a hora da votação saber que estão fazendo, segundo o propósito do Senhor e como determina a nossa própria Constituição. Na semana passada eu estive falando sobre o sistema presbiteriano e ao mesmo tempo falando sobre o ofício presbiterial. Hoje, como nós podemos ver aqui, o nosso foco será o ofício diaconal, tá certo? Hoje nós estaremos apresentando isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo que eu tenho percebido, que tem crescido em nosso meio, no meio presbiteriano, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sei quando foi que surgiu esse conceito equivocado, mas parece que a igreja tem entendido que o ofício do presbítero, ele é um pouco maior ou mais excelente que o ofício diaconal. Essa ideia de que o diácono ele é eleito, ordenado, investido para fazer um serviço banal, desprovido de maior importância, isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. E eu quero apresentar para os irmãos hoje, para perceber que o diácono ele tem uma importância de excelência dentro da igreja. Ele tem um papel de grande importância para o desenvolvimento e o crescimento do povo do Senhor. Tanto é que o nosso exercício do diaconato é indispensável, que no artigo de número 108 da Constituição da nossa igreja,
vai dizer que, tanto para o presbítero quanto para o diácono, é indispensável a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. É a mesma chamada, é a mesma direção com relação ao presbítero. É necessário que tenha essa chamada divina. É uma vocação de Deus para esse fim. O ofício diaconal, ele não nasceu da mera instrução humana. Nós lemos aqui no texto a forma como isso acontece. Deus está guiando a sua igreja, está direcionando a sua igreja para esse importante papel. Observe todo o contexto em que se encontra este quadro. Quando nós iniciamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que começa ali a igreja com um grupo em torno de 120 pessoas. Daquela multidão que seguia Jesus, no escândalo da morte de Jesus, muitos foram embora. Mas 120 pessoas permaneceram como discípulos fiéis ao Senhor. Entre eles estavam os apóstolos. Esse grupo, então, reunido ali, no dia de Pentecostes, são revestidos com o poder de Deus. O Espírito Santo desce sobre eles, para que eles viessem a ser testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor, para poder implantar o reino do Senhor sobre a terra. Naquele exato momento, naquele dia, conforme nos diz Atos no capítulo 2, versículo 41, a igreja chega a quase 3.000, ou até ultrapassa a barreira de 3.000, porque nos é dito que aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. Então ela pode ter ultrapassado a barreira de 3.000. Nós continuamos a ler as palavras do Senhor, pouco tempo depois, já no capítulo 4, no versículo 4, nos é dito que ultrapassa a barreira de 5.000. Porque em torno de 5.000 homens se converteram naquele dia. Então ela ultrapassa essa barreira. Nós estamos falando aqui de uma igreja de talvez entre 9 a 10.000 pessoas. É uma mega igreja, é uma grande igreja, que está ali crescendo pujante, de forma maravilhosa, diante do Senhor. E então nós vamos perceber que essa igreja, como toda igreja, ela não é isenta de problemas. O capítulo 5 vai relatar uma dificuldade que acontece na igreja, com Ananias e Safira. Agora o capítulo de número 6 nos revela um outro problema que está acontecendo. Um problema administrativo, uma falha na administração da igreja. Nós vamos ler aqui no versículo 1, que este problema se refere à distribuição diária para as viúvas. Havia um grupo de judeus e havia um grupo de helenistas. Os helenistas são os judeus com fala grega, que vieram da dispersação. Em Atos, do capítulo número 2, nós vemos que pessoas vieram de toda a região, ouviram nas suas próprias línguas e se converteram ao Senhor. Essas pessoas não retornaram para as suas cidades, mas passaram a residir ali na região de Jerusalém. E as viúvas, então, recebiam uma ração diária, recebiam um recurso diário para a sua manutenção. É bem provável que esse recurso, é certo que esse recurso, ele venha das pessoas que estavam ali entregando os seus dízimos, as suas ofertas, mas também das pessoas que estavam indo além, como Atos de número 4, capítulo 4, versículos 32 a 35, vai nos dizer de que as pessoas ali, amando o Senhor, envolvidas com o Senhor, vendiam as suas propriedades e colocavam os recursos aos pés dos apóstolos. Esses recursos, então, eram administrados pelos apóstolos, e à medida que alguém ia tendo necessidade, o texto ia entregando, eles iam entregando essas pessoas. E o texto nos diz assim, ao ponto de que não havia entre eles nenhum necessitado. Todos estavam supridos, todos tinham o que é suficiente, o que é necessário para o sustento e a manutenção da sua própria vida. Contudo, percebeu-se uma falha. Chegamos no capítulo 6, e não é de se esperar que coisas não viessem a acontecer, como toda igreja tem a sua falha. A primeira igreja presbiteriana de Jerusalém também tem a sua falha, né? A primeira igreja presbiteriana de Jerusalém também tem a sua falha. E essa falha está exatamente nessa condição, nesse esquecimento. Observe aqui que os presbíteros da igreja, sim, os presbíteros, porque os apóstolos, eles são presbíteros. Nós vimos isso na semana passada, no capítulo 5, do versículo 1 de 1 Pedro, onde o próprio apóstolo Pedro fala, eu, presbítero entre vós. Né? Eles têm a chamada especial, eles foram escolhidos pelo Senhor, estão ali sobre a igreja, com a orientação de plantar a igreja, mas eles oferecem
exercem o ofício presbiterial. E aí a mesma coisa acontece aqui. Esses presbíteros, então, eles são chamados, né? E aí eles vão perceber que há uma necessidade de se estabelecer um oficialato para lidar com o assunto. Observe o que está nos dito aqui no versículo de 2 a 4. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os presbíteros da igreja, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O ofício, então, aqui, diaconal, vai nascer a partir da necessidade do ofício presbiterial. Havia uma falha, havia um erro, havia uma necessidade, e os próprios presbíteros, os apóstolos aqui, orientados pelo poder do Senhor, vão estabelecer isso. Um fato interessante aqui. O ofício diaconal, ele nasce cronologicamente antes da eleição de novos presbíteros. Os apóstolos são os presbíteros escolhidos pelo Senhor Jesus. Foram designados, são apóstolos por conta disso. São os emissários do Senhor para estabelecer o reino. Eles são a base da qual a igreja se sustenta. Os 12. Eles estavam em Jerusalém e eles comandavam. O concílio dos 12 é que reuniam como conselho da igreja para lidar com as situações da igreja. Nós vamos ver a instituição de presbíteros mais à frente, quando a igreja então espalha. E aí, havendo necessidade nas comunidades distantes, vai se elegendo presbíteros para compor esse quadro administrativo. Mas nós temos aqui, agora, a necessidade dos diáconos para auxiliar neste trabalho, para exercer uma função da qual os outros não fazem. É por isso que algumas denominações, elas olham para essa questão aqui e elas ignoram os 2 ofícios de diácono e presbítero, achando que existe o ofício pastoral e o ofício de diácono, né? Algumas denominações, elas não usam o ofício de presbítero, porque elas olham e falam assim, aqui está se colocando algumas pessoas para estar à frente e devem continuar. Então nós temos aí na visão de batistas, de outras denominações, essa questão que é colocado assim. Mas aqui esse é um equívoco, porque aqui diz que foi se criado esse ofício e mais à frente vai se apresentar. E nas cartas paulinas, você vai ver que Paulo fala tanto do diácono, quanto ele fala do presbítero, ou seja, os 2 ofícios, eles existem e estão lá atuando. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante que aqui está. Quando nós lemos aqui, no versículo de número 2, no versículo de número 2, onde ele diz assim, não é razoável. Quando eles estão falando, não é razoável. Eles estão dizendo assim, não é o correto, não é o certo. Não é a melhor coisa a ser feita. Perceba que há uma necessidade de um ajudador nesse processo. Para aqueles que estão acompanhando a classe Paulo na Escola Bíblica Dominical, vão entender melhor do que eu estou falando. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor viu que o homem precisava de uma auxiliadora. Então ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora. Essa palavra que é auxiliadora, ela é a mesma ideia que é apresentada agora para os diáconos. É a mesma ideia que é apresentada agora para os diáconos. Preste atenção, a ideia aqui não é um auxiliar, ou um ajudante, ou um servente. Alguém que está em uma condição menor, só para dar o apoio, para poder dar continuidade ao trabalho. A ideia de auxiliadora, na nossa língua, dá a impressão de que eu posso fazer as coisas com muito esforço, com muita dificuldade, eu consigo resolver o problema. Mas se tiver alguém para me ajudar, ótimo. Vai ser mais rápido, vai ser melhor. A ideia aqui é o seguinte, eu não consigo fazer sem ajuda. É como o exército numa guerra, que recebe, um esquadrão numa guerra, que recebe apoio de outro esquadrão, para que juntos possam vencer o inimigo.
É quando você está para carregar um peso que você não tem força e você precisa de alguém para unir força contigo para carregar juntos. Eu diria que é como as duas asas de um pássaro, que vão bater de forma sincrônica para que ele possa alçar voo, exercendo a mesma força, a mesma potência, estando em lados diferentes, para que as coisas possam acontecer. A ideia apresentada aqui é exatamente essa. Esse é o princípio que é colocado, tá certo? Esses oficiais, eles são colocados aqui porque há uma necessidade que cabe a eles. Entenda, na igreja de Jerusalém, quem fazia esse papel de distribuição eram os próprios apóstolos. O texto nos diz que o recurso era colocado aos pés dos apóstolos. O texto nos diz que, à medida que havia necessidade, os próprios apóstolos distribuíam. Mas a igreja ficou grande demais para eles fazerem isso de forma eficiente e eficaz. Eles não estavam mais conseguindo, eles precisavam de um apoio. Por que eles não elegeram, então, mais presbíteros? Porque há uma necessidade diferenciada. Eles, então, separam a ideia, separam o que é colocado na questão dos ofícios, tá certo? A função do diácono é realizar aquilo que torna-se impossível para que o presbítero realize. Essa é a função do diácono. Ele está ali para o auxílio prático. A nossa Constituição, no artigo de número 25, nós lemos assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, do governo, da beneficência, mediante oficiais que se classificam em A, ministros do evangelho ou presbíteros docentes, B, presbíteros regentes, C, diáconos. Vou repetir. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo, benevolência, mediante os ofícios que se classificam. E nós poderíamos resumir em dois: presbíteros e diáconos. Temos esses dois ofícios que estão trabalhando juntos em prol da igreja na expansão do reino do Senhor. Voltemos ao texto. Não é razoável que abandonemos a palavra, versículo 2, para servir as mesas. Versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os tradutores para a língua portuguesa resolveram usar palavras diferentes para falar da mesma coisa. Eles traduziram no versículo 2, servir à mesa, e no versículo 4, ministério da palavra. A palavra ministério e a palavra servir, elas derivam da palavra diáconos, que nós chamamos ou transliteramos para diácono. A ideia do diácono é, o diácono é aquele que serve. Ministério é um serviço prestado, o exercer de um serviço. Nós usamos essa palavra para falar de louvor, ministério de louvor, ministério de multimídia, ministério não sei o quê. E aí a gente acha bonito, porque a gente vê no governo falar assim, ministério não sei de onde, e a gente olha para essas pessoas e fala, que coisa. Eles estão ali serviço, a ideia é servindo. Estão servindo no louvor, estão servindo na multimídia, estão servindo na diplomacia, e aqui eles estão servindo à mesa. E os apóstolos estão servindo a palavra. Quando a gente olha a palavra assim, parece que há uma distinção honrosa, mas não há. Uma e outra são as mesmas coisas. Quando nós vamos para o original, está baseado na palavra diáconos, do grego. É ali que vai fazer a diaconia. Ambos os serviços são prestados a comunidades, porém em diferentes situações. Ambos os serviços são feitos pela autoridade que Deus deu a homens para governar a sua igreja. Ambos os serviços são feitos por pessoas que são envolvidas na comunidade, chamados para um exercício especial. A diaconia tem um exercício especial dentro da igreja. Preste atenção, queridos. Nós devemos de honrar esses irmãos. Às vezes nós menosprezamos, é comum a gente menosprezá-los. Porque eles vêm mais cedo aqui e abrem a igreja, eles vêm mais cedo aqui e ligam o ar-condicionado.
Eles observam quando uma lâmpada está queimada, quando um pedaço do forro está quebrado. Eles vão fazer toda essa parte, né? Eles fazem toda essa ação. Mas eles não são inferiores ou menores, pelo contrário, eles são revestidos de grande honra, porque Deus os chamou para o ministério das mesas. Olha como muda. Deus chamou os presbíteros para o ministério da palavra, e Deus chamou os diáconos para o ministério da mesa. Serviço. Serviço. Nós temos que pensar sobre isso, sobre a importância e a excelência desse ministério, dessa realidade. Esse é um dos grandes erros que nós temos na igreja. Nós começamos a achar que os diáconos são subordinados nossos. Às vezes nós até falamos: ei, diácono, vem cá, carrega essa mesa para mim aqui. A gente vê muitas histórias no diaconato em relação a essas questões, como se ele fosse um serviçal nosso em última escala. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o texto bíblico é claro em mostrar a importância dessa realidade. Mas o princípio da liderança cristã, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, a qual afirma: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mateus 10, 45. E ainda: pois qual é o maior, que está à mesa ou que serve? Porventura não é o que está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas 22, 24. O Senhor dos senhores, o Rei Supremo, o Criador do universo, vem para tornar-se o líder servo e serve a cada um de nós. E aí ele convoca homens para segui-lo no exemplo de servidão, liderando a igreja. São homens de honra, que merecem o respeito de cada um de nós. Então, quando você for falar com o diácono, você tiver uma necessidade, querido, dentro da igreja, de mudar uma mesa de lugar, de fazer alguma coisa, de apagar uma luz, quando você precisar de abrir a igreja, lembre-se, eles são a autoridade de Deus para isso. Sabe o que significa? Eu fico impressionado com isso. Você não tem autoridade de Deus para isso. Você não tem a autoridade de Deus para mudar a mesa de lugar. Deus deu ao diácono. Parece estranho isso, né? Mas imagine que você esteja trabalhando dentro de uma empresa e você tem uma função dentro de uma empresa. E as normas da empresa exigem pessoas nos seus devidos lugares. Tá certo? E mesmo que você queira fazer, você não foi capacitado para fazer a função do outro, ou não foi escalado para fazer a função do outro, você deve respeitar essa função do outro. Então não é um mero subordinado, mas é alguém capacitado, escolhido, eleito para exercer esse papel. Você percebe aqui no texto, que nesse texto vai ter todos os passos que é dado em relação à nossa maneira de lidar. Há uma convocação, versículo 2. Há uma orientação, versículo 3. Há aqui uma eleição, versículo 5. Há uma ordenação e instalação, versículo 6. Não é qualquer um. Houve uma convocação. Os discípulos, os apóstolos chamaram a assembleia. Houve uma orientação: escolhei dentre vós. Depois houve uma eleição, foram escolhidos. Escolheram 7 irmãos. E aí depois eles oraram, impuseram a mão e impuseram eles ao ofício. É um ato oficial de ordenação e de imposição, dizendo: esses homens estão capacitados por Deus, são reconhecidos pela autoridade do Senhor para esse exercício específico na casa do Senhor. Calvino, quando ele fala sobre o diaconato, ele escreve da seguinte forma: ele diz que Deus chama homens em meio à sua comunidade para poder exercer a misericórdia, para poder exercer a beneficência. Eles são os braços do Senhor no assistência, e assim promovem a glória de Deus e proclamam o Evangelho através da obra ativa do Senhor Jesus. Enquanto que os presbíteros falam,
professam, enquanto os presbíteros estão declarando, anunciando com palavras o evangelho, os diáconos estão anunciando com os seus atos. Com seus atos. Eles são responsáveis para que vocês se sintam confortáveis para ouvir o evangelho. Eles são responsáveis para poder ajudar vocês nas dificuldades, para que vocês possam então caminhar junto com o Senhor. Exercem um papel de excelência. E não são qualquer um que são capazes de fazer isso. Há características importantes a esse respeito. Aqui nós vemos alguns pontos que são essenciais para alguém ser um diácono. Não é qualquer um. No versículo de número 3 vai dizer que são homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Essa é a orientação para a igreja. Quando se refere a boa reputação, a primeira característica então que é observada é que ele deve ter um bom testemunho entre os santos e os de fora. As pessoas devem de ver ele como um bom testemunho. Isso é papel de qualquer cristão. Todos nós devemos ser vistos com bons testemunhos. Mas o diácono precisa de ter essa excelência sobre a sua vida ao ponto de se destacar entre os outros. São pessoas de boa reputação. São pessoas cheias do Espírito Santo. Essa segunda característica tem a ver com uma conversão sincera. São pessoas que se curvaram diante do Senhor, que apresentam uma transformação de vida, uma mudança em sua realidade. São pessoas que andam no Espírito Santo. Paulo diz, não é assim que Paulo coloca? Se sois do Espírito, andai no Espírito. São pessoas que evidenciam isso na sua vida, no seu dia a dia. São pessoas que se submetem à autoridade de Deus. Sim, são falhos, são pecadores como qualquer um de nós. Mas são pessoas que têm aversão a este pecado. São pessoas que querem agradar o Senhor. Eles não estão aqui para agradar vocês. Eles estão aqui para agradar o Senhor. Eles querem fazer isso para a glória do Senhor. Eles querem que a igreja esteja bonita, limpa, arrumada, que tudo esteja funcionando para a glória do Senhor. Para que Deus seja exaltado e glorificado com toda essa ação. Quando eles pegam e fazem a beneficência da entrega da cesta, eles fazem para a glória do Senhor. Quando eles pagam a luz de alguém, quando eles arrumam a casa de alguém, quando eles dão assistência de levar uma pessoa ou outra que precisa para o hospital ou alguma coisa assim, fazem para a glória do Senhor. Eles testemunham com seus atos. E quando as pessoas chegam para agradecer e falam assim, muito obrigado, diácono, assim, toda a glória ao Senhor. Essa é a ação deles. É uma excelência maravilhosa, queridos. É algo precioso que eu não posso fazer, que eu não dou conta de fazer, que os presbíteros não dão conta de fazer. Estão ali lado a lado conosco, não são inferiores. Eu chego a dizer, às vezes são até maiores do que nós. Tamanha a importância deles diante da igreja do Senhor. Cheios de sabedoria. Cheios de sabedoria. Essa terceira característica são homens equilibrados, que saibam tomar decisões, que saibam resolver problemas. São bons administradores, afinal eles são a obra prática do Senhor. Eu costumo ver, às vezes, os irmãos falando assim, fulano de tal é um bom administrador, vai dar um excelente presbítero. Melhor administrador deve ser o diácono, porque ele vai cuidar das coisas práticas da igreja. Presta atenção, havia um conflito. Tem um problema acontecendo. Há uma disputa na igreja, há uma chateação, há uma insatisfação no meio da igreja. Não é pouca coisa que está acontecendo aqui não, irmãos. Houve uma murmuração. A ideia de murmuração é aquele burburinho que estraga. Aquela reclamação de dizer, estão me deixando para trás e tal. Há uma situação complicada. Chega aos presbíteros e fala, nós temos que resolver isso. Então nós precisamos de quê? Pessoas sábias para poder lidar com isso. Porque eles vão estar lá na ponta. Nós não vamos estar na ponta. Eles vão estar lá na ponta. Quando eles forem levar aquela ração diária, e aí aquela viúva reclamar, ou o filho daquela viúva reclamar, ou algum irmão reclamar, sentindo as dores daquela viúva, ele vai dizer assim, não, a igreja está resolvendo isso. Fui eleito para estar aqui cuidando. Perdoa-nos por nossas falhas, mas nós vamos caminhar juntos.
Somos humanos, erramos, mas buscamos acertar diante do Senhor. São pessoas que têm que ter palavra de sabedoria para lidar com as coisas. Que saiba direcionar para resolver conflitos. Às vezes a gente acha que o presbítero é que resolve conflitos. Muitas vezes os diáconos resolvem conflitos muito maiores do que os próprios presbíteros. Não chega até o presbítero. Estão ali fazendo esse trabalho. Então há essa necessidade, há essa direção. E sabe uma coisa, queridos? A nossa igreja, ela tem um princípio de liturgia que nos orienta sobre todas as coisas. O princípio de liturgia nos diz como nós devemos de congregar. O princípio de liturgia nos diz como nós devemos de fazer os batismos, como nós devemos de direcionar os nossos cultos públicos, e ela nos diz como que nós devemos de lidar com a ordenação dos nossos oficiais. E ali os oficiais, tanto presbíteros como diáconos, são chamados para poder reafirmar a sua fé nas Sagradas Escrituras, para reafirmar a sua fé em Cristo Jesus. São chamados ali para confessar e se dispor a servir a igreja, enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras, a se submeter às autoridades constituídas da igreja e a servir a igreja. Mas o artigo 30 do nosso princípio de liturgia, ele também dá para o resto dos irmãos uma responsabilidade. E ele diz assim: a igreja comprometer-se-á a reconhecer o oficial eleito e prometerá diante de Deus tributar-lhe o respeito e a obediência a que tem direito de acordo com as Sagradas Escrituras. Este é o voto que a igreja faz. Tanto para o presbítero como para o diácono, você diz que vai tributar respeito e honra a esses homens. Porque eles foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, e empossados diante de Deus para um exercício da qual você não pode fazer. Merece então toda a nossa honra e todo o nosso respeito. Você deve orar pelos nossos diáconos. Você deve interceder pelas famílias dos nossos. São homens como nós que têm dificuldades e problemas. Você deve de entender quando ele diz para você: eu não posso te auxiliar agora porque eu estou ocupado com outras coisas. Você deve se dispor a ajudá-lo nessa condição. E quando você for fazer parte, você que é membro dessa igreja, e for fazer parte na eleição, você deve estar com isso em mente. Que ele precisa de ser uma pessoa de boa reputação, que ele precisa de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que ele precisa de ser uma pessoa cheia de sabedoria, porque ele vai fazer um ofício extremamente importante diante do Senhor, não é qualquer coisa. Você conhece os diáconos da nossa igreja? Você conhece cada um deles que estão na atividade hoje? Às vezes nós não conhecemos. Não é porque nós não damos valor, é porque eles estão fazendo o papel de que não é visto. E eu quero chamar uma outra característica importante para a gente pensar na questão do diácono. Nós reconhecemos que Deus subsiste em 3 pessoas. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso culto é direcionado à Trindade do Senhor, aonde nós elevamos ao Pai, porque Cristo morreu por nós, e nós reputamos a Ele toda a glória e toda a honra. Mas sem a ação do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Mas você percebe que praticamente não falamos do Espírito Santo no decorrer da igreja? A gente fala de Jesus, a gente prega sobre o Pai. Poucas são as vezes que se prega sobre o poder do Espírito Santo. Os pentecostais usam mais, mas nós reformados não fazemos isso. Sabe por quê? Porque a função do Espírito Santo é ser holofote. Ele não está para brilhar, mas a função dele é fazer que a luz chegue ao seu coração, para que Cristo brilhe
e Deus seja exaltado. Ele se satisfaz em apontar a Cristo. Lembra da fala do nosso Senhor Jesus com Nicodemos? Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você precisa de nascer do Espírito. Lembra do que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo número 2? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Quem é que está por trás disso? O Espírito Santo. Ele é o Paracletos, o Consolador ao nosso lado. Nós sempre dizemos, Jesus está ao nosso lado, mas Ele está através do Espírito Santo. Deus se faz presente nesse lugar, mas se faz através da ação do Espírito Santo. E nós muitas vezes não pensamos nisso. E Ele está plenamente satisfeito em ser o holofote. Esse é o ofício diaconal. Às vezes o pastor vai brilhar. Nós quase não ouvimos falar de diáconos, né? Quando nós olhamos para as mídias, nós ouvimos falar de pastores, né? Tem aí o Hernandes, tem o Nicodemos, tem o Heber Campos, né? Homens de Deus, usados por Deus, que têm pregado a palavra do Senhor, têm levado o evangelho a milhões, né? Nós ouvimos falar de presbíteros como Solano Portela e outros que são homens de Deus dentro da igreja presbiteriana, conhecida pelo seu trabalho. A gente quase não ouve falar do diácono. Você nunca ouviu falar de um diácono pregador, fulano de tal, que é importante, dentro da igreja, dentro da visão da igreja dessa área. Mas sem eles, eu não estaria pregando aqui. Sem eles, o Hernandes não estaria. O Augusto não estaria. Eles são os holofotes. São os braços que se movimentam por trás, para que todo o evangelho se glorifique. Essa é a importância dos nossos diáconos. Que você traga isso em seu coração, querido. Que você traga isso sobre a sua vida. E honrem esses irmãos e orem por eles. Mulheres, tenham orgulho de ser esposas de diáconos. Quando eles chegarem na sua casa e dizem assim, eu não posso, que eu tenho que fazer um atendimento. Preste atenção, ele está fazendo uma obra que Deus colocou na mão deles. Mas eu tenho que chegar mais cedo, porque eu tenho que abrir igreja. Poxa, os irmãos vão chegar no horário, e eu tenho que chegar mais cedo. E todo mundo foi embora, e eu tenho que fechar a igreja. Louve a Deus, porque esse ofício é glorioso. É glorioso. Foram chamados para esse exercício. Foram colocados ali. Filhos, sintam-se orgulhosos dos seus pais. Em falar assim, o meu pai é o diácono. E pais, ensine os seus filhos a chamá-los de diáconos. Diácono Charleston, diácono Ricardo, diácono Carlos. Ensine-os a chamar dentro dessa realidade. E mostre para eles a importância dentro da igreja. Não se sinta chateado quando ele chamar a atenção do seu filho porque está fazendo algo errado, porque é papel dele fazer isso. Diz assim, é porque o diácono foi colocado especificamente para me ajudar na sua própria educação. Tenha isso no seu coração.